Olha, não sei se você que nos acompanha teve a oportunidade de acompanhar ontem o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas uma cena que ficou para a história da política brasileira, que foi uma cadeirada que o Datena deu no Marçal. A nossa produção já está com o vídeo pronto, porque o Marçal, a gente sabe que vem provocando, sim, o debate, vem provocando os seus adversários políticos, mas ele até agora não partiu para a agressão física. E o Datena, em outra oportunidade, em outro debate, já tinha saído ali do seu local de debate, foi em direção ao candidato do PRTB, o Marçal, e ameaçou dar um tapa nele, agredi-lo fisicamente. Até disse depois numa entrevista que poderia ter feito isso. E ontem ele agrediu fisicamente com uma cadeirada. A assessoria está dizendo que o Marçal teve uma fratura na costela e inclusive está com o braço mobilizado. Vamos acompanhar essas imagens? Foi gravado inclusive pela plateia que estava assistindo ali esse debate da TV Cultura. Você não é homem para fazer isso. Você não é homem para fazer isso. Não. Nosso comercial. Quem nos acompanha está percebendo ali, quem nos acompanha com imagens, uma movimentação muito grande ali nos estúdios da TV Cultura. Essa imagem que a gente exibe, ela foi gravada da plateia. O Marçal, nesse momento, estava fazendo provocações ao Datena, e aí o Datena sai do seu púlpito, pega uma cadeira e agride o candidato do PRTB, o Pablo Marçal. E aí eles continuam discutindo ali a intervenção de outros participantes do debate, de assessores, de pessoas que acompanhavam ali nos estúdios. E na saída, o Datena até se manifestou, em determinado momento, Noé Nascimento, você que também acompanhou o debate, ele disse que não tinha se arrependido, mas depois falou que poderia não ter acontecido aquilo. Isso mostra realmente uma fragilidade de muitos candidatos que não têm um controle emocional. Porque a gente sabe que no debate político há provocações. E o candidato, aquele que se coloca à disposição do eleitor para tentar conquistá-lo, para chegar a um cargo do executivo de uma cidade tão importante como é São Paulo, tem que estar preparado para isso. Até porque não foi surpresa para o Datena. Ele já tinha sido provocado em outras oportunidades. Então ele tem que ter esse controle emocional. Agora, é lamentável que isso aconteça, porque isso mostra que tem muitos políticos ou pessoas que querem ocupar cargos públicos que não estão preparadas. O Datena mesmo, eu acho que o partido também que dá legenda para esse, vou falar cidadão, né, para esse cidadão, é um partido também que não está preocupado com a política do nosso país, porque ele não tem comprometimento. Por quantos partidos ele já passou prometendo ser candidato, chega no meio do caminho e fala, não sou mais candidato, inventa sempre uma história, agora está dizendo que vai até o fim, mas já falaram que talvez ele desista, já tinham dito isso antes do debate. É uma pessoa que já percebeu que está desidratando nas pesquisas, não enxerga a possibilidade de chegar a disputar o segundo turno e parte dessa forma. Seria o desespero de um candidato que está desidratando, Nascimento? Eu vejo isso com uma profunda dor. E a sociedade precisa, de fato, refletir sobre isso. Eu falei mais cedo, os nossos ouvintes, eu comentei mais cedo, que saudade dos debates envolvendo Leonel Brizola, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, professor Darcy Ribeiro, Olívio Dutra, Mário Covas e tantas outras lideranças políticas que, independentemente da questão ideológica, das divergências ideológicas, pautavam o debate com uma frieza, mas também com uma fineza, uma delicadeza exemplar para a criação de novas lideranças. O grande problema nisso tudo, caros ouvintes, colegas da mesa, é a problemática referencial que se deixa para a juventude, para a criação de novas lideranças. Como que nós podemos criar novas lideranças nesse país se os exemplos que nós temos tido nessas últimas décadas são exemplos
absurdamente condenáveis, como foi na noite de ontem. Mas eu faço uma ressalva, penso que a TV Cultura acertou em dar continuidade ao debate, em respeito aos telespectadores que estavam acompanhando e em respeito, inclusive, aos demais candidatos que estavam ali para apresentar as suas propostas. Pois é, quando ele passou ali com a cadeira, uma cadeira pesada, né, uma cadeira de ferro, quase pegou, inclusive, ali na cabeça, né, da apresentadora, na cena ali dá para ver que passa muito perto. E realmente é uma cena de desespero, né? É uma cena de desespero, porque a violência, eu acho que ela é o último recurso. Depois que você já usou tudo aquilo que você tinha, que você deu tudo aquilo que você tinha, aí chega na parte da violência. E muito me admira uma pessoa como o Datena, né? Porque ele já está acostumado com isso, já é uma pessoa pública, né? Já está acostumado ao embate, ao debate, e ainda assim perder a cabeça dessa maneira é muito triste mesmo. Eu acho que a Prefeitura de São Paulo não merece isso, eu acho que as pessoas não merecem isso. A discussão tem que ser em torno de ideias, né? De projetos e de coisas que elevem aí o discurso. Eu não sei se a qualidade dos nossos candidatos também está tão ruim assim, né? A ponto de não conseguir fazer um debate honesto, um debate sincero, que leve aí a elevação, né, do discurso, do debate, enfim, né? E é o empobrecimento, né? É o empobrecimento da nossa política e acaba sendo um espelho de tudo que tem acontecido nas últimas décadas, como o Nascimento bem disse, com relação aos debates saudáveis, de proposta, até de provocação realmente, de você cutucar o outro candidato, sabe, assim, para ele sair da casinha ali, e porque a questão do debate, a intenção é essa. Eu preciso provocar, eu preciso desconstruir, eu preciso mostrar o que o outro candidato é. E também porque é uma briga, essa disputa. Custa muito para os partidos, custa muito para as coligações. Então, assim, é necessário que o candidato ele tenha esse controle emocional. Custa para o cidadão brasileiro. São 5 bilhões para essa campanha do nosso bolso. Você, assim, muitas pessoas... Para a gente assistir isso. Muitas pessoas acabaram questionando, né? Poxa, mas se a pessoa ela não tem esse controle emocional num debate, como que a pessoa vai ter o controle emocional, por exemplo, com problemas na máquina pública? Como que ele vai se comportar, por exemplo, quando a própria mídia, a imprensa começar a criticá-lo? Será que ele vai responder da mesma forma? Tudo mais. A Marê falou com relação a vindo do Datena, né? Uma pessoa que tem um trato social, que está acostumado, que sempre foi repórter de campo, então, assim, acompanhando jogos de futebol, foi crescendo. Hoje em dia é um dos apresentadores, isso a gente é inegável, e um dos jornalistas mais respeitados do país, mas a questão da política é uma outra situação diferente. O Pablo Marçal fez as provocações, falou da questão do possível assédio que o Datena ele cometeu com uma ex-funcionária, né, uma jornalista da casa, né, da Rede Bandeirantes, que teria acontecido numa confraternização em 2018, que segundo o Datena ele não foi condenado dessa situação, não ficou nada provado, mas enfim, essa moça disse que sofreu esse assédio e o Pablo Marçal ele utilizou isso, e aí o Datena disse que a sogra dele acabou falecendo, né? Teve AVCs, depois acabou falecendo em decorrência de toda essa amargura, essas acusações que foram feitas com o Datena. É lógico que o controle emocional ele precisa estar 100% para a pessoa participar de um debate desse, ainda mais diante de um Pablo Marçal, né? Que a intenção dele é fazer esse tipo de jogo, de fazer o jogo dele, cada um faz o seu, mas cair nessa provocação e partir para a violência. Concordo com o que a mesa disse com relação à TV Cultura a ter continuado o debate. A equipe do Pablo Marçal não gostou de que o debate tivesse continuado, mas eu concordo que foi plenamente acertada a decisão também de expulsar o Datena e enfim, uma questão como essa não pode prevalecer nesse tipo de debate. Porque os outros candidatos não podem ser penalizados por causa dos dois, né? Então, se o Marçal precisou sair, buscar atendimento médico, já que a assessoria afirma que ele sofreu uma fratura na costela, o Datena, que agrediu, tinha que deixar também o debate. Não seria justo que ele continuasse. Entendo que a TV Cultura agiu corretamente porque os outros candidatos não podem ser penalizados e tem
teriam que ter, sim, o seu espaço para debater ideias. Agora, nós estamos falando de pessoas que estão se colocando à disposição dos eleitores para ocupar o cargo mais importante na administração pública de São Paulo, da capital, que é o chefe do Executivo. E essas pessoas precisam estar preparadas para provocações. O Datena precisa entender que quem fez a denúncia foi a ex-repórter da Band. Tudo bem que depois teve um processo de apuração e parece que ela até chegou em um outro momento falar que não aconteceu. Ela registrou em cartório, inclusive, a inocência do próprio Datena. Pois é. Então, só que isso, no momento em que você é candidato, tudo isso acaba voltando, vindo novamente à tona. Não quer ter a sua ficha realmente levantada, vasculhada, não seja candidato, porque a imprensa, seus adversários políticos vão em busca. Tem que se manter o controle. Mas há um desespero, por outro lado. Eu entendo que é um desespero. O Marçal, ele cresceu bastante nas intenções de voto, tem mantido esse crescimento e trabalhando apenas com redes sociais. E utilizando, claro, os espaços dos debates, das entrevistas, mas ele não tem espaço na propaganda eleitoral no rádio, nem na TV, e nem está utilizando dinheiro do fundo eleitoral. Acho outra coisa interessante aqui para a gente conversar um pouquinho é como que esse fato vai mudar o resultado das eleições. Né? Porque a gente já teve outros fatos. O Chico comentou aqui da facada que aconteceu com o Bolsonaro e isso acabou ajudando ele, né, no final, para que ele se elegesse. Então essa é uma condição aí que pode jogar o Marçal ainda para cima, né? Sim, porque a gente percebeu que quando tiraram as redes sociais dele do ar, pelo contrário, ele cresceu. Cresceu ainda mais. Né? Então, com uma agressão dessa, é claro que passam a falar mais do Marçal. Então, talvez os adversários estejam dando um tiro no pé, agindo dessa forma contra o Pablo Marçal. Já tentaram tirá-lo da corrida eleitoral, fazendo denúncias. Né? A Tabata Amaral, que ninguém imaginava que ela pegasse esse perfil de disputa, de um debate mais para o lado das acusações, de partir mais para o enfrentamento, mudou também, e tudo isso está alimentando ainda mais a campanha do Marçal. Mas o importante, eu penso que o eleitor, o cidadão e a cidadã do dia a dia, deve observar o seguinte: ocorreu tudo isso, fala-se muito nos debates sobre a saúde pública, a valorização dos funcionários públicos da saúde, a criação de novos equipamentos. Ao final, o Marçal foi ser atendido onde? Na UPA do bairro? Não, foi no Sírio-Libanês. Esses são os políticos brasileiros.